Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet, também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 13h, comente, curta, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aqui aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira, né, pessoal? Vamos iniciar aqui mais uma semana com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo. E os nossos entrevistados aqui para analisar, para debater os temas todos propostos no nosso roteiro, na nossa pauta. Com a gente, Michel Cury, advogado, especialista em negociações estratégicas em compliance e anticorrupção. Ele é CEO da Rocket Lawyer Latinoamérica. Tudo bem, Michel? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Tudo bom, Mauro? Sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente faça um bom programa. Obrigado pela presença. Também com a gente na nossa conversa, Ângela Damasceno, comunicóloga, pesquisadora, ativista cultural, presidente, fundadora da Associação Casa Poéticas Negras em Paraty, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Ângela? Tudo ótimo, um prazer estar por aqui. Bom programa para todos. Obrigado pela presença, Ângela. Eu apresento agora a Fabi Vaz. Ela é empreendedora, escritora, palestrante e mentora de palestrantes, coautora do livro Histórias Memoráveis, Eu Decidi Triunfar. Tudo bem, Fabi? Bem-vinda. Como estão as coisas? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Também com a gente, eu vou apresentar agora o Tiago Nogueira, empresário, CEO e fundador da Intercredit Empreendimentos Imobiliários e Negócios. Tiago, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e bom programa a todos. Vamos lá, 12h02, iniciando então o programa Gente que Fala, o primeiro desta semana. Há várias razões, né, gente, para afirmar que a Copa do Mundo está sendo um grande momento para vários setores. Afinal, as eleições já acabaram, é o primeiro grande evento pós-pandemia. Muitos já receberam ou estão para receber o 13º salário. Os jogos são durante o dia e o fim de ano, com o Natal e as confraternizações que se aproximam também. Só que grande parte desse clima de alegria e mesmo de consumo, claro, vai depender muito do desempenho da seleção brasileira, que daqui a 58 minutos entra em campo, segundo o jogo da seleção pela Copa do Catar contra a Suíça. Seleção que começou muito bem, mas ainda tem grandes desafios pela frente. Começo com você, Michel. Primeira coisa, qual o placar para hoje? O que você palpita aí? 3-0, né? Acho que 3-0 Brasil tá bom. Eu não estou nem usando o relógio hoje. Eu me recusei a usar relógio suíço hoje. Eu acho que 3-0 está de bom tamanho. Tá legal. Bom, é o seguinte, eu destaquei aqui esse clima, né, de alegria, esse clima de boas expectativas com tudo isso, né, com toda essa convergência de situações. Claro que a cereja do bolo dessa história é o Hexa, evidentemente. Agora, nos negócios, em que medida a seleção brasileira, ganhando ou perdendo, interferem aí na situação nesse final de ano? É engraçado isso, né, Mauro? Eu estava pensando nisso quando você estava formulando aqui a sua pergunta. E é engraçado, eu já fui um ávido crítico de Copa do Mundo. Porque eu sempre falei, poxa, mas o país não pode parar, etc e tal, que doideira, essa coisa das pessoas pararem de trabalhar o dia inteiro. Mas é engraçado, a Rocket Lawyer que eu trabalho, ela começou as operações no Brasil, mas a gente foi fundado nos Estados Unidos e a gente tem sede na França, na Espanha, na Inglaterra e na Holanda. E é engraçado, a gente tem um aplicativo chamado Slack, que é tipo um WhatsApp. Só se fala em Copa, em todos os países. Eu achava que era uma coisa muito de brasileiro, essa coisa de parar o país, e não é. Então, isso é muito engraçado, porque apesar de objetivamente a gente falar muito não pode, a máquina tem que continuar, etc e tal, eu acho que
esse soluço de descanso e de sopro de alegria e de felicidade, e de subjetividade mesmo, assim, de você poder curtir um jogo, poder falar de outra coisa. Eu acho que acaba mudando um pouco o clima, sabe? Então, até o clima econômico mesmo e o clima de negócios, eu acho que acaba sendo beneficiado por essa leveza de energia que a Copa traz consigo, sabe? Então, eu confesso que nos últimos anos eu mudei minha cabeça sobre isso. Assim, eu acho que faz sentido. Eu acho que a gente vai ter um ano de 2023 desafiador. Acho que a gente vai ver aí uma Selic subindo, uma economia aí, o nosso presidente passando por novos desafios, né, de compor com um Congresso aí bastante dividido. Então, politicamente, a gente vai ter desafios, economicamente, a gente vai ter desafios. Mas eu acho que a gente começar o ano com o Hexa, eu acho que ajuda bastante, É. né? A gente começar Então, com uma energia boa. tenho a impressão que você mudou aí o seu conceito, você falou a empresa é americana, né? Mas vocês estão na Espanha, na França, na Holanda e na Inglaterra, que tem muita Todo tradição de mundo futebol gosta e de são futebol. seleções aí, né, que podem chegar lá, né? Então, por esse aplicativo de conversas, né, você percebe que o futebol não é só uma coisa nossa aqui, né? Imagina, tá sendo só isso. Se eu entrar agora, o pessoal tá comentando o jogo que está acontecendo agora. E é engraçado, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo, enfim, ainda se responsabilizando por suas tarefas, etc e tal. Mas de outro lado, com uma leveza, né, com uma energia gostosa, né? Eu acho que a Copa tem esse valor agregador e esse valor de sinergia mundial mesmo, que é muito bonito, né? E que eu acho que acaba fazendo bem para uma conjuntura mundial mesmo, e acaba indiretamente e tangencialmente aí, acaba impactando também Sim. energia, felicidade, economia. Acho que tudo acaba sendo beneficiado. Angela, como é que você lê esse momento e como é que isso, com essa situação, né, de alegria e de expectativa em relação à seleção brasileira, mexe com os brios e automaticamente mexe com tudo, todo mundo satisfeito, todo mundo feliz, as coisas andam muito melhor, o país também fica numa situação mais interessante, né? Caiu a conexão da Ângela, não. Você está aí, Ângela? Está com o microfone fechado. Agora entrou. Vamos lá. Eu não Você ouvi a ouviu? caída. Sua expectativa, como é que você lê esse momento, né, do país aí, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, essa convergência de fatos interessantes para o andamento do país, como é que você avalia? Bem, com a nova perspectiva política, eu acredito que principalmente as políticas públicas e sociais, elas vão estar mais na pauta, né? Vão estar mais na mesa. Então, minha visão para 2023 é de muitas possibilidades, principalmente para organizações, associações, como a Associação Carlos Condições Negras da Paraty, que é uma associação sem fins lucrativos, né, que atua diretamente com projetos sociais. Então, eu vejo com boas perspectivas, né, para 2023. Muito bem. Fabi, como é que você lê esse momento? Olha, esse momento eu acho maravilhoso, né? Então, como o Michel falou, é uma coisa que não é só do Brasil, então todo mundo está curtindo a Copa. E dentro do que eu vejo, né, dentro dessa parte de mentorias e do pessoal para 2023, é uma coisa que a gente vê que quanto mais feliz a gente está, mais a gente realiza. Então, a gente tem mais motivação, claro, teremos algumas dificuldades, talvez políticas, talvez um pouco econômicas, mas tem um ditado que eu gosto muito: enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Então, vamos vender lenços, né? Vamos ter a perspectiva dos vendedores de lenço, e não de ficar chorando. Nunca vai estar 100% perfeito, sempre vamos ter reveses, sempre vamos ter problemas, mas o mais importante não são os problemas, assim como nós lidamos com esses problemas e o que a gente tira de lição. Então, 2023 vai ser ótimo. E a outra máxima que também aparece nas palestras, né, do copo meio cheio, meio vazio. Então, vamos com o copo meio cheio. Ainda tem água para matar a sede, né? Exatamente. Mas você sabe que uma coisa do copo meio vazio é interessante? Uma vez eu vi, e é bem interessante, quando o teu copo está meio vazio, você pode olhar como muitas oportunidades de você enchê-lo da maneira que você quer. Então, fazendo essa metáfora do copo meio cheio, meio vazio, você pode ir completando com mais água, com mais suco, com mais
vodka, pinga para quem gosta, com mais chá, com mais o que você quiser. Então, assim, é tudo uma questão de perspectiva. Mesmo a perspectiva ruim, a gente pode transformá-la em boa. Tiago Nogueira, como é que você lê esse momento? Olha, a Copa, nesse momento, né, do que está acontecendo, eu acho que para o Brasil, algumas grandes corporações pararam, né? Acho que o nosso momento agora está todo voltado a esse futebol, mas como a colega disse, tanto a parte agora do futebol quanto a parte de mentorias, a pessoa feliz, ela vai se realizar, as pessoas estão buscando felicidade, né? Eu vejo a Copa aí com que o Brasil fez um gol bem diferente. Eu não sou muito voltado a futebol, mas estou acompanhando. Então, veio todos os holofotes aí para essa pessoa que fez, né? O Richarlison que fez o gol lá. Então, está todo mundo comemorando, todo mundo feliz, né? Então, é um momento bom agora. O Brasil está numa posição muito boa. E eu acho que 2023 agora, o nosso cenário para o Brasil agora, questão política, vai ser muito bom aí para o nosso país agora nesse 2023. Eu acho que vai ter uma mudança boas, né? Para alguns não muito, mas para a grande maioria, acho que 70% do país vai estar bom. 12h10, pessoal, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira pela AltV, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar as nossas conversas, as análises e os debates de hoje aqui com os nossos entrevistados. Ângela, olha, a Casa Poéticas Negras estreou um novo espaço na Flip 2022, que acabou ontem em Paraty, com o lançamento de mais de 300 obras de autores consagrados. E durante o festival, a casa, que esse ano apresentou a temática Aquilombar-se, Ato ou Efeito, vendeu livros de 13 editoras independentes com o objetivo de resgatar, valorizar e promover diversos formatos de manifestações literárias. Na programação, destaque para o encontro entre a escritora cubana Teresa Cárdenas e a brasileira Esmeralda Ribeiro, que debateram o tema Escritos de Mulheres Negras, Lutas e Afetos que Ultrapassam Seus Territórios. Ângela, qual é o balanço que dá para fazer da Flip 2022, a participação, né, de vocês na Festa Literária Internacional de Paraty? Um balanço super positivo. Foram mais de 40 horas de programações dedicadas à autoria negra. Num evento como o Flip, né, que é uma das maiores festas literárias da América Latina, a gente viu uma oportunidade de evidenciar e colocar o protagonismo de escritores e escritoras negras em evidência. Então, é um público extremamente seleto que frequenta o Flip hoje, ávido por literatura e que tem a oportunidade de encontrar uma casa como a Casa Poéticas Negras, com mais de 13 editoras dedicadas a esse tipo de literatura, a literatura afro-brasileira e da diáspora. Então, a gente teve praticamente 9 mesas literárias por dia, uma média de público de 1.000 pessoas passando pela casa durante 5 dias de evento. Então, o saldo foi extremamente positivo, principalmente porque a gente entende o processo editorial no Brasil, a dificuldade de se promover, de editar um livro, e para esses editores e também escritoras foi um espaço de possibilidades de conversar com o público e expor exatamente os seus trabalhos da melhor forma possível. Quais os desafios? Aliás, a Casa Poéticas Negras, porque essa foi a 20ª edição da Flip, né? A Casa Poéticas Negras participou das anteriores e os desafios, né, impostos ao longo dos anos sobre o mercado literário, né? Muito complicado, muitas livrarias fechando, muita dificuldade para a publicação, né? Exatamente, Mauro. A gente retoma os eventos presenciais depois de 2 anos em pandemia. Inclusive, a Flip completou esse ano 20 anos. Então, foi um evento celebrativo dos encontros, né? De uma cidade que vibra cultura, vibra o turismo, né? É uma cidade tombada pelo patrimônio material pela Unesco. Então, Paraty é uma cidade muito cosmopolita. E quando a gente tem um evento dessas proporções, a casa aparece pela segunda vez, né? A gente teve
antes da pandemia em 2019 e agora é a nossa segunda aparição. A gente percebe como que o evento cresceu e como que o público está ainda mais interessado. Então, esse projeto do público leitor, né? Esse público que está ávido por conhecimento, que é a única forma para grandes transformações. Faz que a gente entenda que o nosso trabalho hoje, como associação aqui em Paraty, é literalmente um trabalho de base, né? De formação de público. E é um público de todas as idades. E isso diferencia muito o nosso trabalho, inclusive pós-flip. Aqui no território, que é um território de comunidades tradicionais, então nós temos comunidades indígenas, comunidades caiçaras, comunidades quilombolas, quando elas têm a oportunidade de ver um movimento de mulheres, né, daqui da cidade de Paraty, em prol da literatura, em prol do conhecimento através de livros, primeiro que você tem a oportunidade da identificação. Então, eu posso também, né? Eu posso sonhar um pouco além do que se propõe na sociedade, na minha comunidade que eu vivo. Então, existem essas perspectivas. Os desafios são inúmeros, principalmente para a autoria negra, exatamente porque o mercado editorial passou por uma grande defasagem, principalmente com o advento das tecnologias. Então, as pessoas estão lendo através de telas, né? Porque é mais barato, é mais acessível, você não tem custos de logísticas. Então, pequenas editoras, como aquelas que estiveram durante a Flip na Casas Poéticas Negras, acabam sofrendo muito com esse advento das tecnologias. Então, é um trabalho de formiguinha, de formação de público e, principalmente, de valorização do trabalho de editoras, que muitas vezes são 2 pessoas, até 3, fazendo revisão, e participando de eventos como a Flip 2022, que foi um sucesso absoluto. Ângela, sobre a temática da Casa Poéticas Negras, na Flip 2022, aquilombar-se, ato ou efeito? Queria que você falasse a respeito dessa temática. É uma constatação, ato ou efeito, ou é um convite para o público refletir sobre ato ou efeito? Exatamente, é uma reflexão, Mauro, no sentido amplo do estar em coletividade, estar em comunidade. Nós sabemos que comunidades que se articulam entre si, que a gente conhece, a italiana, a japonesa, a coreana, elas se consolidam, elas conseguem atingir maior presença na sociedade. A gente está falando no sentido da gente fortalecer a comunidade negra, a comunidade indígena, a comunidade caiçara, que muitas vezes estão à margem da sociedade. Então, o aquilombar-se é o ato de estar em coletividade, favorecendo pessoas que são iguais a nós. Estou falando com a população negra, que muitas vezes tem dificuldade de acesso. Estou convocando as indígenas para fazer parte desse processo, que eu estou num território de comunidades indígenas, de muitas aldeias indígenas, e também da caiçara, que nos abraça constantemente. Então, é uma reflexão não para hoje, é uma reflexão para a recorrência do que nós fazemos, e principalmente como agentes sociais. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma ideia que para promover mudanças precisa ser coisas grandiosas, né? E todos nós somos agentes de transformação. Então, o que eu, Ângela, o que você, Mauro, o que Fabi pode fazer em sua comunidade, em seu bairro, né? Na sua associação de bairro, na sua escola pública. Então, todo esse trabalho a gente faz esse mote, né, do aquilombar-se, exatamente no sentido, nós, como sociedade civil, temos o poder de transformação em nossas mãos, em nossa sociedade, se a gente conseguir se articular e agir em coletivo. Para o ano que vem, Ângela, para a 21ª edição, já se começa a pensar já? Sim, a gente quer ampliar o número de participantes, de editoras, principalmente porque a gente entende que é um universo gigantesco, é um universo de editoras muito pequenas que não têm possibilidade de acessar um evento tão grande. Paraty, por ser uma cidade turística, é uma cidade que onera muito a sua vinda, né? Então, existe uma planilha que muitas vezes não fecha no final do mês, né? Então, para essas editoras terem movimentos como a Casas Poéticas, possibilita acesso a um evento onde você tem um público qualitativo que vai consumir literatura, e literatura brasileira. Pessoal, 12h19, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, estamos pela AllTV, a TV da internet, também nas nossas redes sociais, Instagram,
Facebook, o nosso canal no YouTube. Vamos falar agora sobre o nosso próximo tema aqui com a Fabi. Fabi, é o seguinte, aconteceu recentemente aqui em São Paulo, com a participação de palestrantes de todo o Brasil, a segunda edição do Intenso SP, um evento criado com o objetivo de gerar insights, né? Insights aquele estalo, aquela clareza de mente, né, que de repente vem, né? Tudo isso além de aprendizados e muitos momentos de networking, aquela rede de contatos profissionais. Uma oportunidade para pessoas que querem se tornar palestrantes, mas não sabem por onde começar, iniciantes que querem construir seu primeiro portfólio e palestrantes que querem testar uma nova palestra ou uma área de atuação. Primeiramente, Fabi, um palestrante nasce pronto? Isso é um dom? É possível aprender a palestrar? Como é que isso funciona? Bom, tem pessoas que nascem com uma certa facilidade, mas hoje tudo é técnica. Então, tem muita gente que hoje é palestrante, que eram pessoas tímidas, que eram pessoas que não sabiam falar em público, não gostavam, às vezes até tinham medo de falar em público. Mas eu te digo, você pode ter uma facilidade. Eu nasci com essa facilidade, por exemplo, eu conheço pessoas que também nasceram, então fica um pouco mais fácil. É que nem quando você vai fazer um curso de inglês, por exemplo. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, mas não quer dizer que você não vá aprender. Então, dedicação, técnica e você se dá de coração, porque a palestra nada mais é do que você contar uma história, do que você envolver as pessoas e se conectar com elas e elas com você. Então, assim, às vezes as pessoas acham que palestra, nossa, gosto muito do Mário Sérgio Cortella, gosto muito dele, vemos palestras dele, só que o que ele faz? Presta bem atenção, ele conta histórias e ele envolve, ao mesmo tempo que ele ensina. Então, tem técnica, não precisa nascer pronto. Isso já isso é uma coisa que já pode deixar muita gente sossegada. Eu não sei o que, dá para aprender. A palestra é um negócio? Ser palestrante é você desenvolver um negócio? Também, com certeza. Você pode fazer dinheiro com palestras, palestrando. Então, você pode fazer palestras, por exemplo, em empresas, em associações, por exemplo, o Sebrae, você pode fazer em associação de mulheres, associações comerciais, você pode fazer palestras, você pode ser remunerado por essas palestras e, além disso, você pode ter outros produtos. Por exemplo, como você falou, eu tenho não só um, mas eu tenho 4 livros. Esse livro que você comentou, Histórias Memoráveis, vai ser o meu 4º livro de lançamento, que vai ser agora esse sábado, em Alphaville, um evento fechado para alguns convidados dos coautores. Então, dentro da palestra, eu posso vender os meus livros, eu posso vender mentoria, eu posso vender um curso, eu posso vender alguma outra coisa. E com isso tudo dá para fazer dinheiro. É bem Sim. assim. Agora, tem pessoas que têm um domínio absoluto de um determinado tema e que esse tema pode ser levado para uma palestra e não sabe fazer a palestra, não consegue, não tem, ou é tímido, isso pode ser superado, evidentemente, ou não tem as técnicas. E tem gente que tem as técnicas e adoraria fazer palestra, tem todo o jeito para isso e não tem o domínio de absolutamente nenhum tema. Qual o caminho para cada um dos casos? Bom, vou começar pelo segundo, porque é difícil você não ter o domínio de nenhum tema. Muito difícil. Sempre tem alguma coisa que as pessoas olham para você e falam assim, nossa, mas você é muito bom com isso. Ou alguma coisa que as pessoas pedem para você fazer. Seja uma planilha de Excel, nossa, eu não sei mexer no Excel, e você mexe muito bem. Você não precisa fazer uma palestra sobre um assunto complexo, por exemplo, medicina, alguma coisa, né? Médicos, advogados, alguma coisa técnica. Você pode ter algum domínio de alguma coisa que seja considerado simples. Aquela coisa que para você é muito fácil de fazer e que para os outros, às vezes, tem uma dificuldade. Então, vou dizer para você que esse é o mais fácil. Por quê? Porque achar um tema que você é bom é mais fácil. Claro, precisa de muito autoconhecimento, precisa de você entrar dentro de você, o que não é muito agradável de vez em quando. Por quê? Somos seres humanos, e como seres humanos não temos só qualidades, temos muitas qualidades e temos muitos pontos de melhoria. E esses pontos de melhoria, que algumas pessoas chamam de sombras, eles estão aqui.
Então, às vezes, você pode ser uma pessoa tímida e acha que isso você precisa melhorar. Ou, às vezes, você pode ser uma pessoa ansiosa ou uma pessoa controladora. Tem algumas coisas. E temos tudo, gente. E é interessante porque as pessoas costumam pensar o quê? Que só eu sou assim. E não, tem muita gente que tem muitas características parecidas com as suas. As suas características, na proporção que elas são, é o que te faz único. Então, você achar o teu tema é mais fácil. Agora, quem domina um tema e que ou é tímido ou que não tem muito a didática, existem técnicas para isso. E para isso que existe a mentoria de palestras. Então, essa mentoria de palestrantes que eu faço exatamente para você se apresentar no evento Intenso SP. Por quê? Porque aí eu vou te passando técnicas de como montar um slide, como você identificar o tipo de palestrante que você é. Porque existem, se você for olhar, eu dei o exemplo do Mário Sérgio Cortella, mas se você for pegar o Leandro Carnal, que eles têm mais ou menos a mesma pegada, mais filosófica, eles são totalmente diferentes. E eles agradam públicos diferentes. Isso é uma coisa que o palestrante também tem que ter em mente. Você não vai agradar todo mundo. Você vai agradar o público que é para você. Seja uma questão de tema, seja uma questão de postura, uma questão de personalidade. Então, isso eu trabalho com você. Então, o tipo de pessoa que você é, como que você vai fazer a palestra, seus slides, sua presença de palco, roupa, o que você vai falar, qual é a estrutura da palestra. Existe uma coisa muito importante na palestra que a gente chama de storytelling, que numa tradução totalmente livre, e é isso, é o contar histórias. E como que nós contamos essas histórias? Todo mundo tem uma história de superação, todo mundo tem uma história de como chegou onde está hoje na vida, todo mundo tem uma. Todo mundo. Não adianta você falar, ai não, mas eu só tenho problema ou eu nunca tive problema. Sim, gente, a gente tem. E como que você superou? Você pode contar para essas pessoas e você pode criar um método para você ensinar essas pessoas como passar pelas mesmas dificuldades do que você, vamos dizer assim. Então, existem milhões de maneiras de você apresentar uma palestra. E essas palestras... Pode falar. Pode concluir, desculpa. E essas palestras, elas dependem do teu público, depende do teu nicho, que isso também eu te ajudo a achar. Você vai determinar onde você vai apresentar. Vou te perguntar o seguinte, que você falou do Karnal, você falou do Cortella, e eu queria que você falasse do Clóvis de Barros Filho. Foi meu professor na faculdade, na universidade. Grande filósofo. Você acompanha ele? Olha, eu gosto muito do Clóvis de Barros. Mas é assim, gente, eu costumo ler e acompanhar tantas pessoas que às vezes os meus exemplos não vêm de primeira. Gosto muito do Clóvis de Barros. Mas, vamos lá. O Cortella e o Karnal me chamam mais atenção. E não tô falando mal aqui de ninguém, muito pelo contrário, mas Sim. É o que eu falei para você. Você se conecta com uma pessoa mais ou menos, independente de qualquer coisa. Seja um professor, seja um amigo, seja um colega de trabalho ou até um chefe. E um palestrante é a mesma coisa. Então, assim, muito pelo contrário, não desmerecendo nada do Clóvis de Barros, Sim. Eu só me conecto mais com o Cortella. O que é fundamental? Simpatia, empatia ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Para você ser um palestrante, o que você precisa mostrar é que você sabe do assunto. Né? Então, eu estou lá, eu sei daquele assunto. Claro, sempre posso aprender mais, o que eu falo não é verdade absoluta, mas o que eu tenho para passar aqui para você, né, para o público que você está assistindo, que está te assistindo, é uma coisa que eu sei, que eu passei, a minha história. Então, essa simpatia é muito importante. E a própria empatia, né, de você entender que tem pessoas lá que podem não entender, tem pessoas que nunca passaram pelo que você passou. E tem pessoas que estão no meio do olho do furacão. E aí, o que você pode falar para elas? E eu te falo uma coisa, você falou dos insights, né? A gente chama muito de virada de chave. É aquela coisa que você fala, meu Deus, como eu não pensei nisso antes? Às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra, e às vezes é uma palavra ou uma frase que você já ouviu milhares de vezes, que você já leu milhares de vezes, e aquela pessoa naquele momento falou e aquilo entrou na tua cabeça. É a tal da ficha caindo. Então é importante. Totalmente, a ficha caindo, como você quiser chamar, dá para chamar de várias maneiras, né? Mas o palestrante, ele tá lá, né? Então ele passa a história dele, ele mostra, no fundo você quer mostrar que é possível sim
passar alguns problemas e que se eu posso, todo mundo pode, porque, né, começando, todos somos seres humanos, então todos temos as mesmas possibilidades. Tiago Nogueira, você começou a palestrar quando? Você está fechado aí o microfone. Desculpe. Agora, quando você começou a palestrar? Tem uns 120 dias, mais ou menos, eu comecei a palestrar, não tem muito tempo, devido à história de sucesso que eu tenho, né, da minha vida, uma história bem de superação, e aí tem em torno de 120 dias, mas já palestrei com grandes nomes aí, como o Ricardo Nunes, que é da Ricardo Eletro, né, que eu palestrei junto com ele, João Adib da CIMED, Aline Salve, também já palestrei junto com ela, entre outros aí que eu fiz algumas palestras junto com eles. Como é que você se preparou para esse momento? Ou você foi com a cara e a coragem, vou ver o que dá e depois eu procuro um trabalho aí de orientação nessa área? O que você fez? Então, na realidade, eu realmente fui meio no susto, porque o garoto propaganda da minha empresa de construção é o Oscar Magrinho, né? Ele é um grande ator, né? Ele é um garoto propaganda da nossa construtora, e ele acabou me levando para algumas pessoas, né? Contando a minha história em alguns jantares, em alguns lugares, que as pessoas começaram a se interessar. Eu posso fazer uma entrevista com você? Eu posso te levar? Você quer participar de tal? Eu falei, pessoal, eu não estou preparado. Eu não estava, e assim, estou me preparando dia a dia, né? E é muita responsabilidade quando você sobe num palco para você falar, mesmo sendo da sua própria vida, porque você vai impactar pessoas ali para bom, ou você vai impactar para mal, você vai derrubar as pessoas. Então, é uma grande responsabilidade quando você sobe no palco. E aí começou, em alguns eventos eu acabei indo, e assim, estou vários convites aí, até fevereiro do ano que vem minha agenda está bem transbordando aí. Então, e como tudo para você, a gente vai falar da sua vida, da sua história de superação, sua história inspiradora mais adiante, enfim, mas como tudo para você na vida, tudo no susto. Você vai para cima, você vê que não estou preparado, mas eu vou porque é isso que eu quero fazer, e eu vou conseguir. É sempre nesse sentido, nesse raciocínio, né? Para mim, sempre foi tudo na vida, tudo, desde os meus trabalhos, eu nunca tive medo. Né? Eu acho que se você quer ser alguém diferente na vida, eu sempre falo assim, estou pronto, mas pronto em qual sentido? Eu vou dar meu máximo para fazer bem. Porque se todas as vezes que as oportunidades batem na sua porta, você fala, eu vou pensar, vou me preparar, ela já passa e aí você fica vergonhoso. Michel, você palestra também? Está fechado, Michel. Desculpa, Mauro, bastante. Acabo palestrando bastante. As minhas últimas palestras foram na FENALO. Foi uma feira de startups do mercado jurídico que ocorreu aqui em São Paulo. Tive o prazer de palestrar lá um pouco também. Mas como é que você se preparou para isso? Ou não se preparou e foi e adquiriu a técnica toda na raça? É engraçado isso, Mauro. Desde que eu estava na faculdade, eu tinha muita dificuldade de falar em público. É engraçado que é uma pesquisa que agora eu não me recordo onde foi feita, mas eu posso trazer essa informação depois. Quando eu li, eu achei muito interessante. Perguntaram que as pessoas tinham mais medo na vida, e falar em público foi primeiro, foi antes do que morte. A morte foi a segunda, falar em público foi a primeira. E achei isso muito interessante. Eu, quando estava na faculdade de Direito, eu sempre achei que o advogado, por trabalhar com a palavra e trabalhar, enfim, passando autoridade, informação, deveria saber, por exemplo, palestrar, o que não é uma verdade. Você pode ser um advogado que trabalha mais absorvido em escrever petições, etc. Mas, enfim, na faculdade eu já fiz um estágio no Tribunal do Júri, que é onde a gente, enfim, tem que defender o nosso cliente, etc. e tal, exatamente para começar a trabalhar esse meu lado de palestra, de me apresentar e de apresentar a minha ideia. Depois disso, como bom advogado, eu sempre li muito. Eu sempre li muito livro sobre isso, e até pelas minhas especializações em negociações estratégicas, eu acabo tendo que ler bastante sobre isso, porque quando você negocia, é você saber passar a sua ideia. E principalmente, você fez uma pergunta para a Fabi falando sobre simpatia e empatia, é principalmente você conectar. A Fabi falou muito bem sobre isso.
quando a palestra é engraçado, porque é um organismo meio vivo, né? Você tem que ir sentindo com quem você está É falando. dinâmico. É Não tem dinâmico. Não adianta nada ser com o estático, é script. dinâmico. Não adianta ser com o script. Você está lá falando e, As poxa, coisas às vão vezes acontecendo. o pessoal não está te entregando o retorno. Aí você tem que meio que entender aquilo, trabalhar com aquilo, às vezes encaixar um storytelling, contar uma outra história para puxar o pessoal de volta. Então é muito do dinâmico. Eu acho que por mais que você se prepare, vai muito pelo que o Thiago falou também de superar desafios e superar medos também, entendeu? Sim. Porque aquela coisa, não tem jeito. Eu já palestrei diversas vezes, Mauro. Acho que arrisco dizer que uma centena. E sempre dá frio na barriga. Não adianta. Subiu lá, pegou o microfone. O frio na barriga nos primeiros 2, 3 minutos são padrão, assim, independentemente do quão confortável você está com aquilo ou não, sabe? Então vai muito também de se desafiar. Para ouvir a experiência também da Ângela. Você faz palestras, dá palestras, Ângela? Nós atuamos aqui na coletividade desde 2019, então acaba sendo não palestra, né, talvez no formato que os colegas atuam, né, mas é mais no sentido de ativismo, né? Como somos do movimento negro, a gente tem uma atuação muito em participações em rodas de conversas, em mediações de mesas, então é um outro tipo de oratória, né? Mas acaba sendo falar em público. E a preparação, só complementando a resposta, eu acho que o teatro ajuda muito. Eu acho que o teatro tem uma questão corporal, né? E de presença, né? De entender-se como um elemento mutante em movimento que facilita, né? Esse falar, e principalmente quando você tem a vivência prática, né? Então, talvez se torne mais fácil traduzir o que a gente pretende reverberar quando você já atua um bom tempo. E a Casa Poética já atua há mais de 5 anos. Fabi, para a gente encerrar esse tema aí para o intervalo na sequência, bem breve, eu vou puxar aqui a sardinha para o meu lado. O palestrante e o mestre de cerimônias, eles são primos, eles têm algum parentesco aí, porque assim, eu já fiz inúmeros trabalhos como mestre de cerimônia, eu vejo a seguinte diferença. O palestrante fala ali das ideias próprias, do seu próprio material, aquilo que ele mesmo elaborou, e o mestre de cerimônias não, é de acordo com o evento, o cliente que ele está atendendo, enfim, é um trabalho que não está nas mãos dele, ele tem que passar aquele trabalho. Não é dele, mas está nas mãos dele, ele tem que passar aquele trabalho. Tem algum parentesco entre uma coisa e outra? Bom, vamos lá. Eu sou os dois, porque no Intenso eu sou mestre de cerimônias, que apresento todos os palestrantes e no final eu faço a minha palestra. Quando eu faço, né, que às vezes eu deixo na surpresa. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Palestra não é apenas você subir lá no palco e falar para um monte de gente. O que a gente está fazendo aqui nesse programa é uma palestra. Você estar conversando com uma pessoa é uma palestra, você está dando uma aula é uma palestra, você está conversando com o seu chefe é uma palestra. Aqui temos todos, né, empresários, então você está conversando com seus funcionários, com seus colaboradores é uma palestra, com seu futuro cliente, tudo é uma palestra. A gente tem a percepção de palestra como aquela coisa glamurosa, e com certeza mas as técnicas para a gente fazer as palestras, para a gente conseguir convencer as pessoas, é muito além disso. Os meninos falaram aqui, né, o Thiago, o Michel, eu fui me preparando ao longo do caminho, perfeito, você tem que sentir sem o público, você tem que pegar o desafio e ir, só que existem técnicas que deixam a tua palestra mais fácil de você fazer, conectam com o público e as pessoas vão lembrar de você. Porque tem uma frase da Maya Angelou, que é para terminar esse bloco, que ela fala o seguinte: as pessoas podem esquecer o que você falou, as pessoas podem esquecer o que você fez, mas as pessoas jamais esquecerão como você as fez sentir. Então é isso, sobre a palestra é sobre isso. 12h38, programa Gente que Fala vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador, rapidinho, a gente já volta com a sequência aqui dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos,
para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Oryx, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, 12h39. Estamos pela AltV, a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube também. Vamos para o próximo tema aqui dessa segunda-feira, com o Tiago Nogueira, que está aqui com a gente, que iniciou sua trajetória inspiradora aos 7 anos de idade, quando trabalhava levantando tijolos numa olaria. Ainda na infância e na adolescência, trabalhou em diversas áreas e tentou empreender de inúmeras formas, algumas com sucesso, outras bem desastrosas. Já casado, começou a trabalhar como jardineiro em Alphaville, ganhando R$30 por dia. Viu tantas oportunidades ali naquela situação que em poucos anos tinha uma empresa de jardinagem com 70 funcionários. Olha, gente, isso aqui é só uma parte da história de superação do Tiago, da história inspiradora dele, que eu acho que não dá para contar tudo aqui, né, Tiago? Mas tem muita coisa para falar desde os 7 anos de idade, né? Exatamente. A minha história de sucesso aí, ela vem desde os 7 anos de idade, como você falou, mas vamos encurtar um pouco aqui, que dá para o pessoal ficar com sede de ir nas minhas palestras também. Né? No ano de 2008, eu conheci a minha esposa, Adriana Nogueira, né? Não era Adriana Nogueira, era Adriana dos Santos, e eu tinha saído de uma falência, estava numa falência, tinha acabado de acontecer uma falência de uma outra empresa que eu tinha, e eu perguntei para ela o que o pai dela fazia. Falou, meu pai é jardineiro, só que na minha ideia de jardineiro, o pai era aquele senhor do carrossel que ficava cortando rosinha o dia inteiro, era totalmente diferente a minha concepção. Aí eu falei para ela, fala para o seu pai para mim lá ajudar. Ela falou, não, assim, você pode até ajudar, mas para você como salário não dá, porque o meu pai paga para um ajudante de jardineiro R$30 por dia. E o meu último salário da outra empresa que eu trabalhava era de R$15 mil. Então não tinha NEC, né? Meu café da manhã na época, meu ticket na época pela Sodex era R$30 só de café da manhã que eu tinha direito. Eu falei para ela, não, eu vou pelo conhecimento e não pelo valor. Ela falou, então vai até você achar um emprego. Quando eu entrei no condomínio Alphaville Campinas, que eram, né, e as casas bonitas, casas na época, a casa mais barata custava R$1,5 milhão, eu falei, um dia eu quero morar aqui. Mas como que você quer morar num condomínio de alto padrão ganhando R$30 por dia? E eu comecei a trabalhar com o meu sogro e eu enxerguei uma oportunidade de vender produtos de terra, planta, vaso, porque ninguém vendia para o empresário, porque ninguém teve a ideia de vender, porque o empresário tinha aquela dificuldade de ir no Ceasa buscar, porque o cara sai de manhã, o esposo sai de manhã para o seu outro vai fazer. E eu falei, tá aí, vou começar a ganhar dinheiro. Em 3 meses, eu tripliquei a empresa do meu sogro, né, ele trabalhava sozinho, mas eu tripliquei as vendas, e ele falou assim, olha, a gente cresceu muito, né, que não tinha praticamente crescido assim, muito para ele, mas para mim, no meu ponto de vista, tinha crescido nada. Ele falou, olha, eu não quero crescer. Se você quiser, eu vou te dar 10 jardins, cada jardim uma média de R$200, vai dar R$2 mil por mês, mais o que você vende vai dar uns 4 mil, lucro livre para você, e aí você cresce, você faz o que você quer. Eu falei, não é justo, né? Foi o senhor que me trouxe aqui, vamos todo mundo junto. Ele falou, não quero. E aí, eu fui trabalhar sozinho. A minha esposa era gerente de material de construção na época, Adriana, e ela falou assim, olha, eu vou trabalhar com você, então eu vou te ajudar. Eu gostei muito, né, de você se dispor dessa maneira e tal, e vai dar uma rentabilidade boa. Em menos de um ano, mais ou menos, ali entre um ano e pouquinho, eu criei uma empresa de paisagismo e fui para as empresas, né, como Gerdau, Leroy Merlin, Pacifício Céu, prestando serviço para essas empresas com mais de 70 funcionários e grandes shoppings. Por quê? Eu comecei a mostrar para essas empresas que eu tinha capacidade de crescimento, de execução do meu serviço muito bem feito. Então, as empresas me perguntavam de alguma coisa, eu já estava pronto ali sempre pronto, lembra que eu falei? Estou sempre pronto para atender, e as empresas buscavam isso, rapidez na execução, qualidade no serviço, e nós crescemos
muito rápido em um ano, né? E passaram-se ali mais ou menos mais uns 2 anos. Eu deixei um pouco de lado a parte empresarial de prestação de serviço e voltei a prestar serviço para as casas novamente no Alphaville, com uma outra cabeça, fazendo irrigação, iluminação de jardim, tendo uma outra visão que eu já tinha no corporativo. E aí eu enxerguei uma outra necessidade, que era o pós-obra, que quando eu ia fazer uma irrigação no jardim, uma iluminação, o engenheiro ou empreiteiro não tinha deixado, a gente chama de INFA, né, que é os canos para passar a irrigação, ou as tubulações para a iluminação, e eu me dispus a resolver aquele problema. Falar para o proprietário, olha, pode deixar que eu resolvo, vai custar tanto, mas eu resolvo para você. E o pessoal viu que a qualidade do meu serviço, que era aqueles pequenos reparos numa casa nova, que tinha que ficar perfeito, como novo, começou a agradar. E aí eles perguntaram, você constrói? Eu falei, não. Aí eu comecei a construir, comecei a reformar algumas casas, o pessoal começou a trazer, onde foi eu criei a empresa que é a Intercred Empreendimentos Imobiliários, né? Agora, isso tudo o que as pessoas não viam que você acabava vendo? Por exemplo, você deu essa ideia da infraestrutura da irrigação, da tubulação ali de elétrica para os jardins. O que você viu ali que os anteriores não viam e dali o negócio surgiu e outros negócios surgiram na sequência? É o tal do insight, é o que a Fabiana definiu como, a Fabi, né? Definiu como virada de chave. O que é isso? Que você enxerga o óbvio, né? Me parece ser o óbvio. É o óbvio, porém eu digo que assim, é um dom de Deus, né? Que Deus me deu. As pessoas hoje, a grande, não são todos, mas vou dizer 90% sem medo de errar. Arquitetos, engenheiros, a grande maioria dessas pessoas, eles só fazem o que falam para fazer. O a mais, a grande maioria não pensa fora da caixa, né? O cara imagina, eu quero construir uma casa, legal, mas o engenheiro, o arquiteto, ele não pensa ele não imagina que vai ter um paisagismo, que o paisagismo precisa da iluminação, que precisa da irrigação, e ele acaba não colocando isso no projeto dele, entendeu? E aí a gente chega e tem uma outra visão, eu enxergo como um todo. E nesse mundo dos negócios, de quem começou com 7 anos de idade e às vezes vencendo, às vezes perdendo, superando, fracassando, quebrando a cara, como se diz no popular, e eu vou para cima, eu vou tentar outra coisa, isso é teimosia ou é perseverança? Perseverança, eu vou dizer que é a palavra certa. E um pouco teimoso, tem um pouquinho dos dois. Eu sou uma pessoa que hoje eu tenho o que tenho, graças à minha esposa, né? Assim, graças a Deus, mas a minha esposa que me controla, porque eu sou muito para frente, eu penso muito fora da caixa e às vezes ela me segura um pouco. Ela vai junto, sempre está junto comigo, né? Em todos os negócios ela está presente, mas eu penso muito fora da caixa. Eu durmo, às vezes tem dia, acordo às 3 da manhã e acordo já querendo escrever o que eu pensei, eu sonhei ali alguma coisa. Então penso bastante fora da caixa. Muito bem, parabéns, Thiago. Parabéns, sucesso cada vez mais nos negócios e que você, né, cada vez pense mais fora da caixa. E é aquele momento da madrugada em que se acorda falando, não consigo dormir, mas se for por esse motivo, está ótimo, né? Você teve uma ideia para colocar em prática. Eu assim, contando toda a história, eu hoje moro no condomínio, né? Faz 4 anos que eu moro nesse condomínio, talvez a 15ª casa mais bonita do condomínio, com valor bem significativo. Tem outros negócios, né? Agora estou indo para a parte de palestrante também, mas é muito bom, gosto. Cai barba muitas das vezes, cabelo, mas é uma coisa boa, né? Pensando em coisas novas. Faltando 12 minutos para 1 da tarde agora, vamos falar sobre um outro assunto aqui com o Michel. Quem nunca teve problema na entrega ou recebimento de algum produto ou serviço de pedreiro, marceneiro, serviços domésticos, né, gente? Festas e tudo mais. E ficou sem suporte porque não tinha um contrato com os detalhes mínimos necessários. Para ajudar nessas questões, a Rocket Lawyer passou a operar no Brasil há quase um ano. Aqui a plataforma encontrou um mercado que deve, no curto prazo, superar o tamanho do negócio na Europa, onde opera, o Michel já falou, na França, na Espanha, na Holanda e também no Reino Unido. Michel já esteve aqui há um ano
exatamente, falando a respeito, quando tudo começou. Como é que estão os negócios agora, Michel? Estou muito bem, graças a Deus. Na verdade, eu não posso nem falar que a gente superou a expectativa, porque a gente já esperava uma demanda muito alta no Brasil. O brasileiro é um povo muito corajoso e muito empreendedor. Nenhuma história poderia caracterizar tanto isso, senão a do Thiago, que acabaram de contar. Assim, brasileiro é isso, brasileiro tem muita coragem, trabalha demais, trabalha com muito afinco. Eu que, enfim, trabalho com diversos países, no meu dia a dia eu posso afirmar que, assim, dificilmente você vê um povo tão corajoso e tão trabalhador que nem o povo brasileiro. A gente tem meio que uma síndrome de vira-lata, sabe, Mauro, de ficar nos depreciando, nos autodepreciando, e na verdade eu acho que a história do Thiago assim retrata muito do que a gente é feito como povo, assim, sabe? É um povo que empreende muito, que tem muita coragem, que tem muita boa ideia. Se você for olhar as startups unicórnio, a gente chama unicórnio startup, né, empresa de tecnologia que já está valendo mais de $1 bilhão no mercado. O Brasil tá no top 10 de empresas unicórnio aqui no Brasil. E a Rocket Lawyer sempre teve uma demanda muito grande no mundo, e eu sabia que teria uma demanda muito grande aqui no Brasil, porque a gente tem muito empresário, a gente tem muito empreendedor, mas a advocacia é muito caro, o contrato é muito caro. Para você contratar um advogado, o Thiago hoje em dia provavelmente deve ter, por exemplo, um escritório de advocacia, mas no começo é muito difícil. Aí você está começando a crescer a empresa dele de jardinagem, aí ele fala, poxa, mas eu preciso de um contrato de trabalho agora, porque já não é mais 1 ou 2, são 70 eu preciso de um contrato de trabalho, porque senão eu vou correr o risco aí de sofrer uma ação trabalhista, etc. Poxa, mas você está no começo, você está empreendendo, e aí onde você encontra isso? Onde você encontra um modelo de contrato que você pode falar, não, aqui eu entendo que eu vou encontrar um modelo que está correto, que foi feito por um advogado, por um preço acessível. Essa é a base, tá, da Rocket Lawyer no mundo. Só dando um passo para trás aqui, para quem não conhece, a Rocket Lawyer foi fundada nos Estados Unidos por um advogado, o Charlie Moore, que ele depreendeu exatamente isso, que o espaço entre as pessoas que precisavam de serviço advocatício e quem tinha acesso a isso era muito grande. Então tinha muita gente que precisava desse auxílio jurídico, dessa assistência, e não conseguia alcançar. E foi um grande sucesso nos Estados Unidos. Hoje a Rocket Lawyer tem mais de 25 milhões de clientes ativos ao longo do mundo. E a gente fundou, como você bem falou, Mauro, a gente iniciou nossas operações há 1 ano, sabendo que a demanda aqui ia ser gigantesca, porque muita coisa aqui no Brasil a gente acaba fazendo no fio do bigode. O Thiago, quando vai prestar um serviço lá num condomínio, não é bom nem pro cliente dele não assinar um contrato, para ele também se resguardar da entrega. Porque fala assim, ó, você vai entregar isso, isso e aquilo, beleza, não tem nada assinado, fica aquela coisa, dito pelo não dito, vai, volta. Então é sempre importante a gente encontrar conforto jurídico nas nossas relações do dia a dia. Só que o Agora, brasileiro... pois não. há 1 ano, quando você trouxe a ideia, enfim, vocês estavam começando, nós falamos aqui sobre a necessidade de uma mudança de cultura do brasileiro na contratação de serviços, né? Você contrata lá um serviço para pintar sua casa, uma reforma, e aí as promessas são feitas lá pelos profissionais e aquilo às vezes não se cumpre e você não tem nada para cobrar depois, né? Isso é apenas um exemplo. Como é que está essa mudança de cultura no Brasil Eu acho, sobre essa necessidade de você se resguardar daquilo que te prometeram na hora da realização? eu acho que é uma missão hercúlea, e eu acho que a gente está tendo uma média de 250 mil visitas ao nosso site por mês, tá bom? Então eu espero que eu esteja mudando as pessoas dia a dia para incutir essa ideia, pelo menos, assim, no máximo de pessoas que eu conseguir, sabe, Mauro? Porque brasileiro tem muita dificuldade com preventivo. Ninguém gosta de fazer check-up no médico. A gente vai quando está sentindo a dor. A gente vai quando está precisando tomar remédio. É a mesma coisa advogado. Ninguém vai para o advogado e fala assim, ó, eu estou montando uma empresa, eu vou contratar muita gente, então eu quero ter os contratos corretos aqui para usar. Não. Você vai assim, ó, tomei uma ação trabalhista, preciso de um advogado agora para me defender. O brasileiro tem muita dificuldade com o preventivo, mal. Então a minha ideia aqui é incutir a ideia de que preventivo é sempre mais eficiente e mais barato, sempre.
Pessoal, 12h54, nosso tempo está acabando. Daqui 6 minutos começa o jogo da seleção brasileira contra a Suíça. Olha, perguntas aqui da nossa audiência, eu vou dar uma abreviada aqui. O Michel está falando, então vamos à pergunta aqui do Paulo Roberto Silva, ele está no YouTube. Michel, a gigantesca burocracia brasileira, pergunta ele, está proporcionalmente ligada à corrupção? Isto é, quanto maior a burocracia, maior a corrupção, ou seja, criar dificuldade para vender facilidade, né? O nosso sistema jurídico legislativo já é ruim. Então, assim, a nossa Constituição ela é gigantesca. Você vai ver uma Constituição americana, é uma Constituição de dúzia de artigos, a nossa tem mais de 300. Então, assim, o nosso sistema legislativo já é complicado porque esse sistema é hiperlegislado. Tudo precisa de lei nova, tudo precisa de norma nova, então tem muita complicação. A corrupção é um tempero a mais aqui, que, enfim, não é só do Brasil, acaba sendo de todos os povos latino-americanos. Infelizmente é algo presente, que, se Deus quiser, vai diminuir cada vez mais. Eu acredito nisso, eu sou um eterno otimista. Mas o fato é que o Brasil está caminhando para uma desburocratização. Uma coisa assim que eu sempre gosto de contar, porque ninguém sabe, é que eu acho que uma das figuras de burocracia no Brasil é cartório. O brasileiro, em específico, detesta pegar fila em cartório, e hoje em dia todos os atos notariais e cartorários podem ser feitos online. Então você pode reconhecer firma, você pode autenticar documentos, você pode se divorciar, você pode, inclusive, comprar uma casa, né, lavrar a matrícula de um imóvel, tudo online. Inclusive, a Rocket Lawyer vai lançar um serviço chamado Rocket Cartório, exatamente para intermediar essa relação entre os nossos usuários e os cartórios. Fazer essa ligação e essa intermediação entre os nossos usuários e os cartórios para lavrar atos online. O que é um sinalizador muito bom de que o Brasil está caminhando para uma desburocratização. Pergunta aqui para Ângela. Ângela é o seu Jaime, do Jardim Bonfilhori, aqui em São Paulo, zona oeste da capital, que pergunta: como enfrentar o ativismo cultural extremista? Eu gostaria de entender o que significa ativismo extremista. Não consigo entender o que significa. A forma como ele formulou aqui, né, como enfrentar o ativismo cultural extremista. Bom, seu Jaime, a dificuldade aqui no entendimento da questão, se quiser formular de uma outra maneira aqui para a resposta da Ângela, a gente fica aqui no aguardo, tá bom? Bom, a gente vai aqui para a pergunta com a Fabi. Daniela Neves está no Instagram. Qual é a primeira dica que você dá para quem precisa fazer networking, mas é tímido demais para isso? Networking, né? Relações de trabalho, contatos, né, de relações de trabalho. Bom, na verdade, o networking é muito mais do que só o contato, tá, gente? O networking é aquela pessoa que você pode ligar, é aquela pessoa que é seu fã e aquela pessoa que te indica. Então, sabe aquela pessoa que você liga e fala assim, puxa, tô precisando de você? Isso é networking. Apesar de work ser muito de trabalho, hoje o networking ele é visto como uma rede de contatos que a gente pode contar com ela. Bom, a primeira dica que eu dou é, primeiro, sai de casa. Para você fazer networking, você tem que sair de casa. Você tem que estar em eventos, tem que estar em festa, você tem que participar de qualquer tipo de socialização. Tá? E segundo, se você é muito tímido, existe uma fórmula mágica que é sorria. A partir do momento que você sorri, tenho certeza que alguém sorri para você. Então, sorria, as pessoas vão sorrir para você. Gente, não é milagre, é real. E se você realmente quiser aprender tudo isso, procura um mentor para você entender de onde vem essa sua timidez. Gente, sabia que 80% dos americanos comuns têm um mentor? E 100% dos americanos, dos empresários bem-sucedidos, têm vários mentores em todas as áreas? O brasileiro ainda não tem isso. A gente ainda acha que o mentor é uma pessoa que vai estar do nosso lado, sei lá, fazendo o quê? O mentor é aquele cara que olha na situação que você está e fala assim, você já pensou em tal coisa? E é o que o Thiago falou, é o óbvio, mas que as pessoas não conseguem enxergar. É exatamente isso. Então, socializa. Se você é muito tímido e não quer ir até alguém, sorria, que a pessoa virá até você conversar. E lembrar daquela frase presente em todos os ambientes monitorados, né, Fabi? Sorria, você está sendo filmado, né? Então... Exatamente. Faz um experimento. Aqui, todo mundo que estiver assistindo, ouvindo, faz um experimento. Sai na rua, agora aqui em São Paulo, a gente já está tendo que sair de máscara de novo, mas enquanto você estiver, mesmo de máscara,
Sorria ao você olhar para as pessoas, porque quem sorri com os olhos é o sorriso mais espontâneo. Sorria, olhe para uma pessoa desconhecida e sorria. Você vai ver que ela vai sorrir de volta. Pode fazer esse experimento. Tiago, Marcela Cabrini está no Facebook e pergunta, aliás, olha, eu tinha te perguntado, né, se você é um perseverante ou um teimoso, você falou em perseverança e com algum grau de teimosia, ela pergunta até que ponto um empreendedor tem que ser teimoso. Olha, o empreendedor, para ele ser teimoso, ele tem que acreditar no que ele está fazendo, né? Ele tem que acreditar naquilo que ele quer propor, no que ele vai empreender, e ver se aquilo, na teimosia, que ele não prejudique outras pessoas, né? Então, na teimosia, que ele não vai prejudicar o parceiro de negócio, mas que é um teimoso que, assim, que vai dar certo, mas teimou, mas prejudicou alguém, ou você deixou alguém ali com prejuízo, aí não vale a pena ser teimoso. Pessoal, faltando 1 minuto para 1h, 1 em ponto agora, o relógio acabou de pular, eu vou perguntar rapidinho aqui, o Michel já tinha falado 3-0, né, o palpite dele para Brasil e Suíça, lá em Doha, no Catar. Tiago, placar bem rapidinho para a gente encerrar. 4-1. 4-1. Fabi, você. 1-0, eu acho que está muito bom, gente. A gente tem que aprender a se contentar com vitórias não tão grandes, né? Para a gente O poder... problema é o sofrimento. Sofrimento faz parte. Mas é bom. Pode ser 1-0 logo no começo, depois mantém. Palpite da Ângela também. 1-0. Muito bem, todos apostando no Brasil, isso é que importa, independentemente do resultado. Olha, gente, garantimos aqui, a gente, na verdade, fez a audiência aqui para o Galvão Bueno, que já assume lá, e vai fazer a transmissão do jogo. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês todos nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. Participaram com a gente o Michel Cury, advogado, especialista em negociações estratégicas em compliance e anticorrupção, CEO da Rocket Lawyer Latinoamérica, a Ângela Damasceno, comunicóloga, pesquisadora e ativista cultural, presidente e fundadora da Associação Casa Poéticas Negras em Paraty, a Fabi Vaz, empreendedora, escritora, palestrante e mentora de palestrantes, coautora do livro Histórias Memoráveis, Eu Decidi Triunfar, e tantas outras obras que ela citou aqui com a gente, e o empresário Tiago Nogueira, CEO e fundador da Intercredit em Empreendimentos Imobiliários e Negócios. Muito bem, pessoal, o programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica da AllTV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AllTV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você do outro lado, internauta, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia, ao vivo pela AllTV, pelas nossas redes sociais, 1h, 2 minutos, e vamos lá torcer pelo Brasil. Abraço a todos, tchau, tchau. Obrigado.